TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, dia 18 de novembro. E você vai ver a seguir. Reunião do Comutrans põe problemas na fiscalização da CPTrans. Após atraso, a Prefeitura anuncia pagamento do recomeço seguro, mas ainda há acordos a serem firmados. Primeira Vara Criminal de Petrópolis aceita a denúncia do Ministério Público contra o vereador Domingos Galante. Moradores da região de Madame Machado, em Petrópolis, fecham rua para manifestação devido à falta de água. Natal Imperial começa no dia 30 de novembro, mas só será licitado no dia 28 de novembro. Agora, no Correio Petropolitano na TV. O Conselho Municipal de Trânsito e Transportes realizou na segunda-feira a sua primeira reunião após o acidente com o micro-ônibus da aviação Petroita, registrado no bairro Morém na última semana. Além dos conselheiros, também estiveram presentes moradores do bairro. Na reunião ficou clara a falta de medidas eficazes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes para tirar das ruas os coletivos que não estejam em condições adequadas. Durante a reunião, o presidente da CPTrans, Thiago Damasceno, foi questionado sobre como a companhia não conseguiu impedir o ônibus envolvido no acidente de circular. A própria CPTrans tinha informado no dia do ocorrido que o coletivo tinha irregularidades constatadas em vistorias de setembro e outubro. Os representantes da sociedade civil no conselho apontaram que a companhia possui um sistema de rastreamento por GPS e, por isso, poderia ter identificado que o coletivo estava circulando mesmo sem autorização. Damasceno respondeu que a CPTrans não consegue impedir um carro de circular, apenas poderia multá-lo, o que foi feito. A companhia é o órgão gestor e fiscalizador do sistema de transporte do município. A fiscalização da CPTrans apontou problemas nos amortecedores e nos pneus no mês de setembro. O segundo problema foi resolvido. Já o primeiro, nos amortecedores, foi o motivo da multa aplicada pela CPTrans no mês de outubro. As perícias iniciais apontam que o acidente teria sido causado por um problema no cabo de ar, responsável pela frenagem e também pelo sistema de portas. Tanto a CPTrans quanto o CETRANSPETRO ressaltaram que há marcas de frenagem na via, o que demonstra que o freio foi acionado, mas não foi suficiente para segurar o veículo. Segundo a superintendente do CETRANSPETRO, Carla Rivetti, a frenagem não foi suficiente, pois a região era muito íngreme e o ônibus estava com muitos passageiros. Os moradores e trabalhadores da região relatam problemas de quebras, atrasos e até mesmo outras situações de problemas com freios. Um dos adolescentes que estava no ônibus ressaltou que as crianças envolvidas no acidente não se sentem mais seguras para utilizar o transporte. Outra reclamação foi em relação à suspensão da linha 464 e a entrada de vans em sistema sobe e desce. Os moradores demonstraram preocupação com a capacidade do veículo, que não seria suficiente para atender a região. Também alegaram que quando a van deixasse os passageiros na via principal do Morém, haveria dificuldade para conseguir um ônibus até o centro da cidade, já que os coletivos andam lotados e registram diversas quebras. A CPTrans explicou que a van vai atender a localidade inicialmente por 60 dias. A Petroita vai reforçar a operação da linha Lagoinha em conjunto com a ação da van. O micro-ônibus envolvido no acidente estava com cerca de 40 passageiros. Já o CETRANSPETRO disse que a Petroita se coloca à disposição dos moradores para recobrar a confiança e credibilidade do sistema. Disse que a empresa dará uma atenção especial e centralizada na região do Morém. Na última sexta-feira, o juiz Luiz Cláudio Rocha Rodrigues, da Primeira Vara Criminal de Petrópolis, aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o vereador Domingos Galante Neto.
o Domingos Protetor, do Podemos. O magistrado determinou que o parlamentar não pode ter contato com as supostas vítimas relatadas pelo Ministério Público. Nesta sexta-feira, a primeira vara criminal de Petrópolis aceitou a petição apresentada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pedindo o afastamento imediato do vereador Domingos Galante Neto, da Câmara Municipal de Petrópolis. O motivo está relacionado a uma das vítimas, que teria sido ameaçada por uma pessoa próxima ao parlamentar, depois da denúncia movida pelo Ministério Público contra Domingos ter vindo à tona. A Justiça também determinou que a defesa de Domingos se manifeste em até 10 dias. Procurada pelo Grupo Correio da Manhã, a defesa de Domingos informou que sempre confiou que o pedido de afastamento da função pública não iria prosperar, pois diz que há ausência de contemporaneidade das alegações. Disse que se manifestará nos autos com o objetivo de demonstrar a verdade real dos fatos. A defesa diz ainda que, abre aspas, o vereador Domingos Protetor segue trabalhando normalmente em favor dos animais e de toda a população petropolitana. Fecha aspas. A Câmara Municipal deverá enviar uma listagem detalhando todos os funcionários lotados no gabinete de Domingos e subordinados ao vereador desde o início da legislatura, já que agora Domingos não pode ter contato com as supostas vítimas relatadas pelo Ministério Público. A Câmara Municipal também foi procurada, mas até o momento não retornou o contato. A Prefeitura de Petrópolis anunciou nessa última semana o pagamento do 4º lote do Recomeço Seguro. O programa consiste na recompensação financeira às famílias do Morro da Oficina, no Alto da Serra, pago pelo município por demolir as casas. Os pagamentos de todos os acordos já firmados foram realizados, mas, segundo a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ainda há pessoas esperando firmarem um acordo com o município desde julho. O programa Recomeço Seguro é uma iniciativa da Prefeitura de Petrópolis, realizada no Morro da Oficina, no Alto da Serra, após a tragédia que atingiu a cidade no ano de 2022. O programa consiste no pagamento de compensações financeiras a famílias que moram em casas que precisam ser demolidas, para que as obras de contenção de encosta e drenagem realizadas pela Prefeitura no local possam avançar. A Prefeitura está pagando entre R$ 90 e R$ 230 mil para cada família do programa Recomeço Seguro. Isso em função do levantamento topográfico e fotográfico realizado pelos técnicos do município, que avaliou cada imóvel de forma individualizada. Ao todo, 16 famílias estavam aguardando o pagamento do 4º lote do programa. De acordo com o último calendário proposto à Prefeitura de Petrópolis, já em atraso, o pagamento deveria ter sido realizado até o fim do mês de outubro, assim como a marcação dos atendimentos para a finalização dos acordos de indenização. Representantes da Defensoria Pública do Rio se reuniram na última semana com moradores do Morro da Oficina em Petrópolis. Segundo a instituição, durante o encontro, foi decidido que a Defensoria chamaria a Prefeitura do município para uma reunião na próxima terça-feira, a fim de conversar sobre a situação dos moradores que faltam assinar os acordos indenizatórios. No entanto, a Defensoria informou que ainda não recebeu resposta do município acerca da reunião. Ao ser questionado sobre o motivo da demora para realizar os acordos restantes, não obtivemos resposta do Poder Público. Centenas de moradores se reuniram na localidade de Madame Machado, no distrito de Itaipava, em Petrópolis, para chamar a atenção das autoridades sobre a falta de água que afeta a região. Durante a manifestação, a entrada da comunidade foi interditada. Segundo os moradores, há imóveis sem água há mais de um mês. Confira na minha reportagem. Queremos nada mais do que a água e o nosso direito de ser humano. As crianças estão sem água, não tem roupa limpa para ir para a escola. Nem água para beber na nossa casa tem. Por volta das 8 horas da manhã desta quarta-feira, os moradores da região de Madame Machado, no distrito de Itaipava, em Petrópolis, se manifestaram contra a concessionária Águas do Imperador. Segundo eles, a falta de água no local tem prejudicado quem vive na região, principalmente nos dias de extremo calor. O ato reuniu mais de 100 pessoas que bloquearam a estrada Filúvio Cerqueira Rodrigues, com pneus e galhos de árvore para chamar a atenção das autoridades. Desde sexta-feira, Águas do Imperador é uma vergonha sem cair água pra gente.
criança, idoso, gente passando mal. Meu filho 4 dias sem poder jantar, sem almoçar, porque não tem água. Tá uma vergonha. A gente só quer água, mais nada. Enquanto não chegar água pra gente, a gente não libera a pista. Moradores, durante a manifestação, relataram a agonia que é passar diversos dias sem água em casa. Na terça-feira, foi enviado um caminhão-pipa pela concessionária à localidade, com o intuito de abastecer as residências dos moradores. Mas a quantia de água enviada não foi suficiente. Tem pessoas aqui dentro da comunidade que já está aí há mais de uma semana, 7 até 10 dias sem abastecimento de água. O que a gente quer? A gente já passou para a Polícia Militar, que já está aqui, está sendo um protesto pacífico. A gente está deixando o caminhão da Água do Imperador subir e descer. É só um manifesto, por quê? Quando a gente liga a Água do Imperador, qualquer um pode perguntar, qualquer um aqui, a Água do Imperador deixa a gente a ver navio. Então, de repente, fazendo uma manifestação dessa, de repente alguém pode escutar a gente. Ainda de acordo com os manifestantes, há moradores sem água há mais de um mês. É um falta de consideração com a população que acredita no seu nome. Estamos aqui não é para brigar, não é para fazer fuzileiro. Queremos os nossos direitos. Queremos receber os nossos direitos. E é a água na nossa casa que é dignidade. O calor desse e nós sem água. A Prefeitura de Petrópolis agendou uma nova data para a licitação que pretende contratar uma empresa para realizar captação de recursos para executar a programação cultural, decoração e estrutura do Natal Imperial. Agora o pregão será realizado no dia 28 de novembro, apenas 2 dias antes do início do evento. No dia 28 de novembro, será a terceira tentativa da Prefeitura em relação ao Natal Imperial. A primeira, que aconteceu no dia 25 de outubro, não teve empresas interessadas. Já a última, no dia 10 de novembro, não teve conclusão, pois as inscritas foram desclassificadas. Por lei, o município deveria ter feito o processo com 60 dias de antecedência, o que não aconteceu. A Prefeitura deu ordem de início para a empresa Instaled Soluções Tecnológicas, que será responsável pela decoração, ornamentação e iluminação cênica do Natal Imperial. A empresa foi escolhida pois a Prefeitura aderiu a um registro de preços da Associação de Municípios da Bacia de São Francisco. No entanto, o edital desta concorrência, ao qual o município aderiu, prevê a instalação de uma árvore flutuante de 35 metros de altura. O Grupo Correio da Manhã questionou a Prefeitura se este item também será trazido para a cidade e, caso contrário, se haverá desconto no valor, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição. A empresa concorreu com outras 2 instituições. Em outras edições, nós falamos sobre a lei municipal que obriga o município a realizar a licitação do Natal Imperial com 60 dias de antecedência. E essa lei claramente não está sendo cumprida. O governo municipal pode ser multado por esse descumprimento. E você vai ver depois do intervalo. Petrópolis registra a primeira morte por Covid-19 no mês de novembro. Vereadores denunciam má qualidade da alimentação no Hospital Raul Sertã. Pacientes já encontraram larvas e caracóis dentro das marmitas. 3 imóveis são interditados na Rua do Túnel, em Petrópolis, após construção comprometer solo da região. Balão cai e provoca incêndio de cerca de 45 hectares no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. Órgãos voltam a debater demolições da BR-040. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Diversos órgãos voltaram a se reunir na sexta-feira para debater as demolições de imóveis da BR-040. Na audiência foram pontuadas as ações que precisam ser realizadas para possibilitar a redução de faixa de domínio. Diversos órgãos voltaram a se reunir na sexta-feira na Casa dos Conselhos para debater as demolições da BR-040. A audiência foi presidida pelo juiz Alexandre Arruda, da Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O encontro busca uma conciliação para garantir o direito de moradia das famílias. O objetivo da comissão é proporcionar esse diálogo. A comissão não tem poderes jurisdicionais, nós não vamos nunca interferir na decisão do juiz da causa. Então, o objetivo é chamar as instituições e os órgãos para esse diálogo, e, sendo possível o diálogo, ótimo, a gente consegue fazer uma conciliação, uma mediação, que seria o próximo passo, e que resolva o conflito coletivo pela posse da terra. A redução da faixa de domínio diminuiria grande parte dos problemas. Na comunidade de São Francisco de Assis, são 42 construções ameaçadas de demolições, que cairia para 6. No Arranha-Céu, de 33 para apenas 1. E na comunidade Vila das 7 Casas, de 14 para 2. O procurador da República, Charles Estevão da Mota, apontou os pontos que precisam ser feitos para garantir a redução destas faixas. Um exemplo é a construção de vias que separem o fluxo local do tráfego de longa distância. Em alguns locais, também são necessárias adaptações ambientais. O que eu vejo de novo, no contexto anterior, é que agora os órgãos, somente órgãos federais, sinalizam com a possibilidade efetiva da redução de alguns trechos da rodovia dos limites da faixa de domínio. Isso é um avanço. O Centro de Defesa de Direitos Humanos ressaltou que as famílias estão em locais fora de área de risco. O prefeito Rubens Bom Tempo, que participou de parte da reunião, disse que, nos casos em que não for possível a redução das faixas de domínio, a prefeitura poderia estudar uma ferramenta social parecida com a que foi feita no Morro da Oficina, onde 212 famílias receberam uma compensação financeira. Como alternativa ao Morro da Social,
né? A gente encontrar uma solução definitiva como a que encontramos agora no Modelo, onde que nós discutimos, do ponto de vista da engenharia, os valores dos imóveis, chegamos a uma faixa entre 90 e 230 mil reais e conseguimos, com uma média de aproximadamente 115 mil reais, com fonte 00 recurso próprio, promover essa compensação. Outra esperança é que o novo edital de licitação da BR-040 traga definições para estas questões de faixa de domínio. O processo de composição do edital está em finalização em Brasília. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a expectativa é que haja publicação até o final deste ano. Através do painel Covid-19, a Secretaria de Saúde de Petrópolis informou que um óbito foi registrado no município por Covid-19. O painel aponta ainda que o município registra atualmente 281 casos de coronavírus ativo. Em atualização mais recente do painel Covid-19 da Secretaria de Saúde de Petrópolis, foi confirmada a primeira morte do mês de novembro. A vítima é uma mulher com idade entre 50 e 59 anos, que residia no centro e veio a falecer no dia 1º. Só no mês de novembro foram notificados 548 casos de Covid no município. Destes, 283 foram confirmados. Segundo dados do painel Covid-19, atualmente 281 casos estão ativos na cidade. Além disso, são registradas 8 internações clínicas e 2 internações por UTI. Quando o assunto é a vacinação, 90,48% da população aderiu à primeira dose, 87,79% à segunda, 75,80% à terceira dose ou dose de reforço. Já a dose bivalente, somente 56.225 petropolitanos se imunizaram com a vacina, o que corresponde a apenas 23% da população acima dos 18 anos. Na última semana, vereadores de Nova Friburgo conduziram uma fiscalização na cozinha do Municipal Hospital Raul Sertan e constataram que os alimentos haviam passado do tempo de uso e outros estavam conservados de forma inapropriada. Além das irregularidades na cozinha, os parlamentares relataram que a comida que é entregue aos profissionais e pacientes alocados na unidade é de extrema má qualidade. Há relatos de marmitas azedas, com larvas e caracóis. Pacientes denunciaram aos parlamentares que encontraram caracóis na comida e um deles chegou a comer parte do animal que estava no meio de verduras. Já outro hospitalizado passou mal após ingerir o alimento e descobriu no final que tinham larvas. A gente vem fazer uma simples visita, a gente detecta sangue no chão, mau cheiro em freezer e quando se abre um freezer se dá conta aí de uma sacola cheia de carne podre. A gente tenta fazer aí, né, uma condução tranquila sobre os temas, mas o que está acontecendo com a nossa cidade, principalmente a alimentação do Raul Sertan, é chocante demais. A questão da má qualidade dos alimentos já foi levantada pela parlamentar Priscila Pita, quando a cozinha do hospital já foi interditada para obras e a prefeitura fechou um contrato com a empresa Bref Gestão Empresarial. A parlamentar levou o caso ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por conta do valor exorbitante que a prefeitura fechou no contrato. E na época foi aberto um inquérito para averiguar a situação. A empresa fornece alimentação ao Hospital Raul Sertan e maternidade. Segundo o vereador Maicon Queiroz, as quentinhas são preparadas em um galpão da garagem da empresa de ônibus local e o lugar fica a 2 horas do hospital. Com má refrigeração, dentro da van que transporta essas marmitas, os alimentos chegam estragados e em péssimo estado. E detalhe, gente, nós ali ligamos, eu liguei para a vigilância sanitária, para poder vir fazer uma inspeção, eles já fizeram, mas nós achamos, além disso, fiação solta, com perigo, chão molhado, perigo de matar uma pessoa que está trabalhando ali. Só vocês olharem as condições da cozinha, fritadeira, lixo. Vou ser sincero para você, a cozinha da sua casa, que você faz o seu alimento, é dessa maneira? Prefeito Johnny Michael, a cozinha da sua casa, que você prepara o alimento da sua família, é assim? Então isso é um absurdo e a gente está
unidos nessa luta. Eu aqui, justamente, vereadora Priscila, vereadora Maiara, porque tem que fiscalizar, a saúde tem que ser prioridade. Em nota, a Prefeitura respondeu que causa estranheza a pasta tais denúncias serem isoladas diante das centenas quentinhas que são distribuídas dentro do Hospital Municipal Raul Sertã diariamente. Ainda mais perante os processos alimentares para a preparação da comida e da distribuição da refeição. E destacou ainda que seria difícil ter um bicho vivo entre os alimentos cozidos. Ainda em nota, a Prefeitura disse que somente esta refeição foi alvo de reclamação na presente data e que a quentinha envolvida não será incluída para o pagamento da nota fiscal referente ao mês de novembro de 2023. Uma construção na Rua Francisco Scali, conhecida como Rua do Túnel, em Petrópolis, tem gerado transtornos significativos para os moradores. Após uma escavação realizada no último dia 10, ao menos 6 residências ficaram com acesso comprometido. Na terça-feira dessa semana, a Defesa Civil foi até o local e interditou 3 imóveis devido ao risco. É frustrante cada dia, mas assim, a gente não está tendo tempo de respirar um segundo. É o tempo inteiro tendo um problema. O tempo todo. Na manhã de segunda-feira, os moradores da Rua Francisco Scali, na região do Quissamã, em Petrópolis, foram surpreendidos após parte da escada de acesso a uma servidão ceder. Segundo a Associação de Moradores, os problemas começaram após a retomada da construção de um edifício. Os moradores ficam assustados porque já caiu um prédio aqui do lado com as chuvas e com o túnel extravasou. Então, de tudo que acontece, eles acham que é o túnel que está acontecendo, mas isso aqui não, isso é uma obra particular que está ocasionando isso. Na terça-feira, a Prefeitura de Petrópolis esteve no local, realizou uma fiscalização e decretou que o local precisará receber ações emergenciais. Ainda de acordo com o município, a obra havia sido embargada em 2022, mas o proprietário do terreno continuou e desobedeceu à determinação e deu continuidade nas intervenções, que resultaram nos danos registrados. A obra havia sido embargada em 2022, mas o proprietário do terreno desobedeceu à determinação e deu continuidade às intervenções, que resultaram nos danos registrados. Agora, o espaço será destinado para ser usado como uma área de utilidade pública. E a gente vai ter que assumir, fazer uma cortina atirantada, e estou decretando de utilidade pública também esse terreno, para que a gente possa devolver para a sociedade esse espaço, que afinal de contas não tem sentido fazer mais uma garagem aqui. Então já é uma rua que vem sofrendo muito, né, com todo o assoreamento, com todas as dificuldades, com todas as erosões do túnel. Parece que teve aqui uma autorização para fazer um projeto, que estava sendo feito outro projeto, e se isso for verdadeiro, nós vamos denunciar o engenheiro responsável pela obra ao CREA. Isso não pode ficar passando branco. A Associação de Moradores esclareceu que a obra inicial no local tinha como objetivo a construção de um estacionamento. Mas com o passar do tempo, o projeto foi modificado para a construção de um edifício. Procurada, a equipe de arquitetura que era responsável pelo planejamento inicial informou à TV Correio da Manhã que desconhece a escavação que foi feita recentemente no terreno. A empresa disse ainda que realizou em 2022 apenas o projeto arquitetônico para a construção de uma garagem e que tinha em contrato a supervisão de só 3 meses. Por esse motivo, os arquitetos não teriam qualquer relação com as intervenções atuais no local. Diante disso, a placa que indica o envolvimento dos profissionais na obra não poderia ser utilizada. Segundo a Associação de Moradores, a construção do edifício acontece há 4 anos aqui na Rua Francisco Scali. Mas a escavação de terra foi iniciada na última sexta-feira, com a utilização de máquinas. O resultado foi esse: a escada foi comprometida. O nosso medo é a chuva que está por vir, então como mexeu no solo, se isso deslocar mais o solo, a preocupação maior é essa. A queda de um balão provocou um incêndio que atingiu cerca de 45 hectares no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. O incêndio teve início na manhã do último domingo e foi debelado na tarde da última segunda-feira. O balão caiu na Pedra Alpina, em Santa Rita, no 2º distrito de Teresópolis. Para conseguir controlar o fogo, equipes do Preve Fogo do IBAMA, do ICMBio, do INEA, Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio dos Frades e do 16º Grupamento de Bombeiro Militar foram acionadas. Moradores do bairro de Santa Rita e região também atuaram em parceria com a Brigada no combate ao incêndio florestal, com alimentação e orientações sobre como se deslocar pela área, visto que conheciam bem a região.
De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, cerca de 45 hectares foram destruídos pelo fogo, mas o total da área ainda está sendo levantado. O incêndio foi totalmente debelado na tarde de segunda-feira. Também no domingo, na cidade de Petrópolis, um grupo de baloeiros foi preso pela Polícia Militar enquanto tentava recuperar um balão que caiu em uma propriedade privada em Araras. De acordo com informações da polícia, a equipe foi acionada para uma ocorrência de invasão de propriedade na região. No local, foi constatado que 5 homens tentavam recuperar um balão que caiu em um imóvel de veraneio. Ainda de acordo com a polícia, após revista pessoal e documental, 4 envolvidos permaneceram presos. A ocorrência foi encaminhada à 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. De acordo com o Linha Verde, programa do Disque Denúncia, neste ano foram apreendidos 106 balões no estado do Rio de Janeiro. A maior parte deles foi apreendida na capital, sendo 58 no total. Até o momento, o maior número de apreensões aconteceu no mês de agosto, totalizando 23 ocorrências. É possível a gente evitar essas ocorrências de fogo em vegetação com atitudes muito simples, como não jogar guimba de cigarro em locais de vegetação e locais secos, por exemplo. Outro grande risco é a queima de lixo, que pode facilmente se tornar um grande incêndio florestal. Os balões e os fogos de artifício também são grandes ameaças nessa época do ano. É importante lembrar que soltar balão é crime, soltar balão mata tanto o ser humano quanto os animais. De acordo com a Prefeitura de Teresópolis, o fogo atingiu a mata no cume de uma montanha, longe de prédio da sede Santa Rita do Parque Municipal. Mas por questões de segurança, a visitação pública está suspensa temporariamente. E você vai ver depois do intervalo. Deputado estadual Yuri Moura cobra licitação para empresas de ônibus em Petrópolis. INMET emite alerta de grande perigo de ondas de calor nos próximos dias. Incêndio na vegetação de Itaipava entra no 5º dia consecutivo. Segundo dia de eliminatórias do Desafio dos Chefes é marcado por tensão e por entusiasmo entre os chefes locais. Venda de ventiladores tem aumento significativo em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser.
todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Moradores de Petrópolis, a cada dia que passa, sofrem mais com a falta de qualidade e segurança do transporte público da cidade. Enquanto isso, a prefeitura tem gasto em R$2 milhões por mês com as empresas. Para o deputado Yuri Moura, atual cenário que tem sido vivenciado pelos petropolitanos em relação ao transporte público é inadmissível. Mesmo pagando mais de R$5 nas passagens de ônibus, os moradores de Petrópolis enfrentam diariamente inúmeros problemas com o transporte público na cidade. Entre eles estão as quebras constantes dos coletivos, o que coloca em risco a vida dos passageiros, atrasos e até retirada de linhas sem aviso prévio. A situação, segundo o deputado estadual Yuri Moura, é grave. A gente não pode ter um sistema que se diz de transporte público no qual a prefeitura dá 2 bilhões por mês para as empresas de ônibus, no qual a população paga mais do que R$5, já que a tarifa oscila se for no bilhete único ou não, e você ainda tem cerca de 25 a 30 carros quebrados por dia. Segundo o deputado, o município de Petrópolis conta com cerca de 347 ônibus, distribuídos em 221 linhas. Atualmente, em Petrópolis, cerca de 25 a 30 ônibus quebram diariamente, deixando centenas de petropolitanos na mão. Enquanto a prefeitura está ainda subsidiando essas empresas. A gente tem que mudar o sistema. Primeiro, quebrando o monopólio. Entender que o sistema de transporte público não são só empresas de ônibus. Tem taxistas, motoristas para aplicativo e em alguns bairros, de maneira complementar, a gente pode pensar até vans. E lembro outra, tem ciclovia também. Por que Petrópolis não avançou de fato num plano cicloviário? O deputado destacou ainda que isso afeta também a mobilidade urbana do município, uma vez que aqueles que podem preferem se locomover por meio de veículos próprios, por não confiarem no transporte público. Que tem que ter licitação. Tem muita empresa que está ali baseada em decisão judicial porque a CPTrans deu mole, perdeu tempo de mudar essas empresas. E também voltar com os cobradores. Não dá para a gente ter aí vários problemas que aconteceram e deixar o motorista sozinho com esses carros todos quebrados e sem poder assistir a população com acessibilidade, com segurança na viagem. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu no início dessa semana um alerta para o estado do Rio de Janeiro, sinalizando a iminência de uma onda de calor significativa, que de fato tem castigado a maior parte do país. De acordo com as projeções do INMET, as temperaturas devem atingir níveis elevados, ultrapassando as medidas sazonais. Na última semana, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para a atuação de uma onda de calor, que vai se estender até o dia 17 de novembro. De acordo com o Instituto, a principal atuação do fenômeno se dará pelo interior do Brasil. O aviso meteorológico especial de grande perigo de onda de calor abrange áreas do sudeste do país. O calor intenso já começou a ser sentido no último fim de semana. Está um pouco ultrapassado esse calor, né? Mas como nós estamos sofrendo essas transformações climáticas, é isso que está aí, né? Está se apresentando para nós, né? O melhor jeito de aproveitar o calor é praia, né? Um sorvete bem geladinho. Aproveitar, né? A gente vai assar. Eu vou viajar. O INMET informou ainda que o risco de onda de calor é apenas alertado quando há uma alteração de até 5 graus por pelo menos 3 dias consecutivos. Segundo o órgão, essa alteração com ondas de calor pode durar até o dia 17, com variações dependendo da área. Para esta semana, nos municípios de Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Paraíba do Sul, Pati do Alferes e Três Rios, a média ponderada é de mínima de 23 graus e máxima de 37, com previsão de sol sem nuvens. Na última quinta-feira, o incêndio que atingiu a região de Itaipava chegou no 5º dia.
Com focos na região de Ribeirão, e até o dia 16, as equipes do Corpo de Bombeiros e do Rebio Araras continuavam atuando na localidade para controlar as chamas. Cerca de 100 pessoas por dia foram envolvidas na operação, além de drones e helicópteros do estado. No fim desta quarta-feira, o combate estava com um cenário controlado. Porém, nesta quinta-feira, o cenário mudou e um novo foco de incêndio apareceu, causando até estranheza nos órgãos responsáveis pela área. Não temos nenhuma dúvida que esse incêndio foi um ato criminoso. Não mediremos esforços para a apuração dos fatos e, mediante identificação dos autores, eles serão responsabilizados. As equipes do Corpo de Bombeiros de Itaipava foram acionados para combater o fogo na vegetação por volta de meio-dia. Mesmo com o incêndio perdurando por tantos dias, não há relatos de feridos nem de residências atingidas. De acordo com os moradores da estrada do Ribeirão Grande, a preocupação tomou conta de quem vive na região, que fica às margens da BR-040 e é rodeada por mata. Os moradores afirmam que as chamas chegaram perto das residências, mas não as atingiram. Inclusive, quem tiver qualquer informação, eu peço que faça uma denúncia, que pode ser de forma anônima pela plataforma Fala BR. A venda de ventiladores teve um aumento significativo em Petrópolis nos últimos 7 dias, mas encontrar o aparelho tem se tornado mais difícil. O verão ainda não chegou, mas as temperaturas já estão no topo dos termômetros. Até Petrópolis, que costuma ser uma cidade mais fresca, está desde a semana passada com temperaturas máximas acima dos 30 graus. E para aliviar o calorão, muitos petropolitanos foram às lojas em busca de ventiladores, mas muitos deles saíram de mãos abanando. Tá muito difícil, não está encontrando em lugar nenhum. Rodamos Itaipava todinho, não tem. Eu viemos aqui para Petrópolis. No centro de Petrópolis, a maior parte das lojas vendeu todos os produtos nos primeiros dias desta semana. E quando o estoque esgotou, os ventiladores que estavam no mostruário foram parar nas casas dos petropolitanos. Em uma destas lojas, as vendas aumentaram quase 100% nos últimos 7 dias. Expectativa que não era aguardada pela gerência. A gente vendeu tudo na segunda-feira, 5 horas da tarde, todo mundo procurando, já tinha acabado. Aumentou 100% a procura de ventiladores. Na terça também ainda sobrou alguns 25 unidades, a gente vendeu tudo. Ontem a gente abriu no feriado, todo mundo procurando, tinha acabado em todas as revendas e hoje a gente recebeu 110 peças e já está acabando, hein? A gente fez pedido extra, até o fornecedor não tem para atender a gente está pegando de outros depósitos, CDs de outros estados para trazer para o Rio de Janeiro. Alguns estabelecimentos estão conseguindo a reposição dos produtos com facilidade, mas assim que chegam, levam poucas horas para esgotarem. Já outras lojas têm previsão de reposição para esta semana, mas ainda não há confirmação da chegada de novos produtos, já que a questão afeta todo o Brasil. A onda de calor já atinge 2.707 municípios brasileiros, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Tá começando a ficar difícil, hein? Tá acabando rápido. Nós chegamos aqui, nós compramos e acabou. Já reduziram até as caixas ali, ó. Tá cada vez mais difícil mesmo. Então, ontem a gente rodou a cidade inteira, não tinha em nenhum lugar. Agora eu tava vindo pra escola, passei e vi que tinha aqui e vim comprar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a onda de calor deve durar até esta sexta-feira. Conforme a previsão do IMET, estados que estão enfrentando a onda de calor devem receber chuvas intensas na próxima semana. Na região Sudeste, a queda da temperatura na sexta-feira já deve vir acompanhada de precipitações. Tá muito quente, tá muito abafado e nós estamos esperando ficar mais quente ainda, né? Calor, pô, tá bravo mesmo, tá bravo. Eu moro em Itaipava, faz muito calor. Na última quinta-feira, ocorreu o segundo dia de eliminatórias do Desafio dos Chefes, no Petrópolis Gourmet 2023. Foi mais um dia marcado por tensão, mas também por muito entusiasmo entre os chefes. O aroma delicioso invadiu a cozinha e os pratos apresentados deixaram todo mundo com água na boca. Ao todo, foram 4 eliminatórias e a prova foi mantida a 7 chaves. Os competidores recebiam na hora uma caixa surpresa, composta de filé mignon, alho poró, batata doce, banana da terra, jiló e fubá. Tinham também à disposição temperos e especiarias para compor o prato.
Os chefes enfrentaram o desafio de criar pratos extraordinários em 1h30 de competição acirrada. Os 5 melhores entre os 18 inscritos disputarão a final na próxima terça-feira, dia 21, às 10 horas da manhã, no Senac, em Petrópolis. A premiação será especial, uma viagem de 2 semanas a Portugal com tudo pago e um curso na Cozinha Riche, do renomado chefe Márcio Riche de Lisboa. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp DDD 24 998 39 8384. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Patidoféres, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Uma boa noite e um ótimo domingo. TVC, a TV do Correio da Manhã.